O atual quadro de violência no município de Eunápolis é algo que eu diria que estaria a níveis toleráveis no momento em que a gente pode destacar, de acordo com o estudo que foi feito pelo Ministério da Justiça no último mapa da violência, em que nos idos de 2010, 2009, 2010, 2011, os dados indicavam que o nível de vulnerabilidade da juventude do município de Eunápolis era um tanto crítico, até porque ela figurava como a pior cidade para os jovens se viver. Nessa época, havia uma letalidade nas ações delituosas, tendo como foco exclusivamente a juventude. E por essa razão, o nível de crimes violentos que tinham a letalidade como pano de fundo ou como perspectiva primeira era justamente os jovens. E essa é uma das razões que o estudo apontou o município de Eunápolis como o local pior para os jovens se viver. Nessa época, o número de homicídios que existia no município, dentro de um espectro de um ano, já estava na casa das centenas. Então, quando a gente fala, considerando apenas os crimes com letalidade, a gente vai perceber que essa ideia não faz parte mais da nossa realidade. No momento em que hoje o índice de criminalidade que é notabilizado no município dentro de um ano não está mais na casa das centenas, né? Então, de 2013 para 2014, o município teve uma queda significativa no nível de homicídios, chegando aí a haver uma redução na ordem de 23%. A questão que ainda traz intranquilidade e que verdadeiramente causa muito incômodo e isso choca muito a população é a questão do roubo. Então, para isso é preciso que haja uma questão, um envolvimento, e nós temos feito reuniões constantes acerca disso, que é justamente voltar às ações de policiamento para o combate ao crime contra o patrimônio, não é? Porque é muito doloroso quando a sociedade se vê diante de elementos com ações delituosas que tenham como objetivo subtrair à força, mediante violência, os seus bens, que são fruto das suas conquistas. Então, isso realmente causa intranquilidade e eu acredito que esse seja o grande desafio de todos os órgãos de proteção social, né, no momento. Nós temos aí exemplos de diversas localidades, diversos centros, diversas cidades, diversos municípios em que há uma atuação muito eficaz por parte da Guarda Municipal. Logicamente que em todos os lugares em que a Guarda Municipal já tem uma história e já está devidamente solidificada na sua atuação, existem os mecanismos de controle. Então é preciso que haja uma corregedoria forte, é preciso que haja uma preparação forte, uma formação eficiente, uma formação firme, bem fundamentada, que possa trazer à sociedade a segurança, não é? Porque a Guarda Municipal vai justamente fazer com que haja a questão do garantismo, né? Então, munir de equipamentos, preparação, treinamento, instrução e meios, instrumentos de controle, de fiscalização, faz com que a gente tenha uma guarda municipal eficiente. Nós temos, outro dia eu estava conversando, recentemente, hoje ainda estava conversando com o comandante, o chefe da Guarda Municipal daqui de Eunápolis, e nós discutíamos acerca de um exemplo da Guarda de São José dos Pinhais. E, na verdade, há todo um trabalho, tanto preventivo como repressivo, por parte da Guarda Municipal daquela localidade. Agora, foi um processo que se instaurou, que fez com que ela alcançasse o seu espaço, que fez com que houvesse a credibilidade, e ela serviu, enfim, e está servindo, e em muitos lugares é assim, como um grande instrumento, não é? Como um instrumento de reforço
a prevenção e a repressão da criminalidade. Por quê? Porque o município conhece a sua realidade, a sua peculiaridade. Ela sabe justamente todos os aspectos em que se envolve a ocorrência delituosa e, com certeza, as diagnoses serão muito mais fáceis de se levantar, de se estabelecer e, então, fazer uma aplicação específica e definida no que diz respeito à atuação dos órgãos de segurança pública. Então, esse somatório de forças, eu acredito que seja de vital importância. Muitos delitos foram elucidados aqui no município, muitos delitos foram reprimidos e muitos foram prevenidos por conta, inclusive, desse instrumento, dessa ferramenta de vital importância, tanto na prevenção quanto na repressão. Hoje, no município, nós temos 16 câmaras instaladas, que foi o resultado de uma parceria estabelecida com o Clube de Diretores Logistas, o CDL, com a Polícia Militar, a Veracel e a Prefeitura Municipal de Eunápolis. E hoje uma parte significativa do centro da cidade é monitorada. Eu acredito que foi um grande passo, eu tenho essa convicção, foi um grande passo que foi estabelecido. Como nós estamos completando um ano agora de instalação, a gente precisa aperfeiçoar, não é? Porque existem lugares em que quando um veículo suspeito ele é registrado no sistema e automaticamente se coloca a restrição, seja ela em relação a roubo, a furto, as câmeras já acusam quando ele passam, não é? Há um instrumento, um mecanismo que faz com que haja essa sinalização por parte do sistema, jogando então agora para a Polícia Militar. A gente precisa, quando a gente fala de segurança pública, a gente não pode focar única e exclusivamente questões policiais. Então a gente precisa cuidar das nossas fronteiras, a gente precisa cuidar das nossas divisas, a gente precisa ter uma legislação forte que faça com que não haja esse sentimento de permissividade que a legislação penal oferece. É preciso que a gente cuide do sistema penitenciário. Para se ter uma ideia, um adolescente que é apreendido hoje aqui em Eunápolis, vou dar um exemplo daqui de Eunápolis, apreendido em ato infracional e que tenha a sua ação, digamos, um homicídio, mas que para a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente não é homicídio sim um ato infracional em si, não um crime sim um ato infracional, esse adolescente tem que ser custodiado numa casa em Salvador. Então, porque aqui não existe uma casa de custódia, não é? Então nós temos uma política um momento em que os nossos presídios estão abarrotados, né? O presídio daqui mesmo já está com uma superpopulação carcerária. Então a gente precisa mexer em uma série de ações, a gente precisa tomar uma série de medidas para que efetivamente se minimize todos esses efeitos que a violência tem causado e atuando sobretudo nas causas e não nos efeitos. E nesse sentido, nós precisamos efetivamente mudar o foco da nossa atuação e sair da repressão e ir para a prevenção. Só que a prevenção vai automaticamente mexer com questões de cunho social, né? Então nós precisamos ter políticas sociais muito mais abrangentes, políticas de inclusão, nós precisamos minimizar a questão da vulnerabilidade social, nós precisamos diminuir os espaços de situação que ensejam situação de risco. Então, todo esse aparato a gente precisa focar. Então, não é só colocar a polícia na rua, não é só a atividade policial que vai trazer ou que vai fazer com que a gente resgate a tão sonhada paz social, que parece até que uma utopia, né? Mas que é possível perseguir desde que a gente consiga ter políticas públicas eficientes que tratem, sobretudo, da prevenção. Há que se ter repressão? Há que sim. Não é? Até porque toda atividade judiciária ela é uma atividade repressiva, mas a gente precisa entender que as políticas de prevenção elas devem prevalecer sobre as de repressão.